Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. A invigilância é um mal, fonte geradora de sérios problemas em nossa vida, em nossos lares, faz com que fiquemos indefesos e à mercê de nossos desafetos do passado. Por isso é preciso sempre orar. Orai e vigiai. Só assim evitaremos novas quedas.
sabemos o quanto é difícil saldar nossos compromissos com o passado. Mas tudo torna-se mais difícil quando em nossos caminhos provocamos ainda maiores dores àqueles que nos cercam. Somos devedores e, pela invigilância, acabamos acumulando novos débitos na vida. Isso dificulta muito nosso progresso. Mas Deus, ser soberano, sempre vela por nós e com o amor de um Pai grande. Sempre nos ampara e nos perdoa em todas as nossas quedas. Por isso, nunca nos esqueçamos de que a prece move realmente montanhas. Que o amor e a caridade sempre farão, de modo inquestionável, parte da nossa salvação. Só agindo no bem, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos para nós, poderemos evoluir e crescer perante nosso grandioso Pai e nosso querido Mestre e Irmão, Jesus. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não há de perdoar vossos pecados. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos.
As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento se eleva a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar eficácia à sua ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e a outra a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças, e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos
pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que pode nos causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor, e ao que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração num mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Cuide do seu pensamento.
O organismo é excelente máquina constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro. É igualmente laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Quando o indivíduo tem a propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas nocivas são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização física, produzindo-lhe inúmeros males. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas produzem energias refazentes que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem o corpo humano. A mente dispara o gatilho e o seu conteúdo vibratório, quando negativo, com emoções de ressentimento ou de raiva, de inveja, de ciúme ou anseio de vingança, desarmonizará o sistema imunológico, eliminando as substâncias que lhe são próprias, permitindo a instalação de doenças. O estado natural de nosso corpo é o de equilíbrio, o de saúde. É o espírito com sua invigilância e descaso que o torna doente. A alma adoecida fragiliza e faz adoecer a vestimenta carnal. Toda doença é sinal de que algo não está bem no paciente, que deve procurar o desencadeador moral da problemática. É um sinal, um aviso claro. De nada adianta nos encharcarmos de medicamentos sem procurar solucionar a causa real de cada desequilíbrio físico. Desde as seguidas dores de cabeça, os problemas gastrointestinais recorrentes, passando pelos problemas de pressão sanguínea, até as doenças cardíacas, cânceres, todos têm sua causa inicialmente na esfera do nosso pensamento. Não somos simples vítimas indefesas das enfermidades que nos alcançam. E será somente através da mudança de postura mental que poderemos estabelecer o processo da autocura, isto é, o refazimento do equilíbrio moral que naturalmente causará o reequilíbrio físico. Não se trata de um processo imediato em muitos casos. Dependendo da profundidade da questão, do caráter da lesão que criamos, será necessário um bom tempo, uma vida toda, às vezes mais. Não acreditemos que anos e anos de raiva contínua, de comportamento amargo, de ideias depravadas ou pessimistas, poderão ser resolvidos com uma boa dose de drogas e breves meses de terapia especializada. O corpo é uma máquina delicada, sensível, e para reajustar o que desajustamos, precisamos de uma mudança profunda e permanente. Essa mudança passa pela renovação mental completa, pela adoção dos pensamentos gentis e nobres para com todos, buscando alegria em seu próprio viver e levando essa alegria a quem quer que seja que passe por nós. A renovação, substituição, são palavras-chave. A renovação de atitudes, de postura, substituição dos pensamentos nocivos pelos pensamentos edificantes, de concórdia e compreensão. Pensemos nisso. Pensemos melhor e cuidemos do nosso pensar. Nosso pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. Cuidemos do nosso pensamento e não nos permitamos as tantas doenças que infelicitam o corpo físico. Não te furtes ao serviço da bondade a todo instante. Seja o bem em tua vida uma atitude constante, um sorriso de esperança, uma palavra de afeto, uma visita fraterna,
um gesto nobre e discreto, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão, um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. Tudo que possas fazer em passão diminuta, sendo pouco será muito, no bem que te ampara a luta, em teu natural anseio de plena ascensão à luz. Não penses que haja caminho fora do amor de Jesus, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão, um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão, um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. La 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 la, 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 la 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 la. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Existe uma saída importante para o rio da vida nos levar ao mar, ao estuário da paz. Todas as vezes que queremos sair do nosso burgo e tomar a grande estrada, percorremos caminhos. Quando queremos sair do riacho, chegar ao rio e encontrar o oceano, existem meios. No nosso caso de vida interior, de vida espiritual, sempre que queiramos sair um pouco de nós mesmos e ir ao encontro da divindade, desse estuário de paz, de amor, de ventura, nós o faremos através da oração. É tão importante, é tão significativo, é tão indispensável orar, como é importante e significativo a alimentação de cada dia, o comer diário. Porque, afinal de contas, o que significa a oração? O que quer dizer orar? Orar é um verbo diretamente saído do latim, orare. E orare significa falar. Todas as vezes que falamos, oramos. Não é à toa que os pregadores, os conferencistas, são chamados de oradores, que eles oram. Não estão fazendo preces obrigatoriamente, estão falando. E por que é que nós chamamos a prece de oração? Porque nesse caso, nós estaremos falando com o nosso Criador. Orar significará para nós falar com Deus. E é tão importante falar com Deus, mas afinal de contas, Deus não está em toda parte, não está em nossa intimidade e na intimidade das coisas. Por que há necessidade de nos posicionarmos para falar com Deus? Em verdade, Deus está em toda parte. Ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas.
Ele é onisciente. Nada obstante, somos nós que temos necessidade de começar a buscar o contato com Deus. Nós é que temos necessidade de nos aprimorar para esse grande encontro no estuário da vida. Somos nós que, quando oramos, aprendemos, pouquinho a pouquinho, a nos acercar do nosso Criador, a nos apresentar a Ele, a identificar a nossa necessidade, identificar a nossa carência, a nossa mazela. Por causa disto, nós aprendemos a orar. É tão importante orar. Jesus Cristo, quando esteve entre nós no mundo, nos deu lições importantíssimas a respeito da oração. Disse-nos ele em dado momento, quando orardes, não façais como os hipócritas, que oram nos cantos das praças, no meio das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Esses já obtiveram com isso o seu galardão. Então Jesus Cristo nos está chamando a atenção para que não tenhamos, no ato de orar, o exibicionismo dos hipócritas, que eles querem gritar nas praças, nos cantos das ruas, mas não é porque desejam falar com Deus. Eles querem receber os elogios pelo modo como oraram, como falaram, como discursaram. Quando Jesus Cristo propõe para que nós não façamos como os hipócritas, é porque a oração tem sentido quando as coisas se passam em nossa intimidade. A oração que verte pelos nossos lábios, ela precisa vir das nossas entranhas. Por mais simples que seja, por mais sensível que seja, vem do nosso íntimo. Então Jesus nos disse assim, quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, uma vez que o Pai que vê tudo o que se passa em secreto vos atenderá. Minha gente, como é importante saber isso com Jesus. Como é importante ter essa consciência cristã de que as coisas verdadeiras são aquelas que se passam em nossa intimidade. Quando Cristo nos pede para procurar o nosso aposento íntimo, não é um aposento físico, não é a nossa sala, o nosso quarto de dormir obrigatoriamente, é o nosso mundo íntimo. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus nos diz que as coisas boas que o homem fala provém do bom tesouro do seu coração, como as coisas ruins advêm do mau tesouro do seu coração. Esse coração é intimidade. Então, quando nos propõe orar em secreto, orar no íntimo, entrar para o nosso aposento, ele está nos dizendo da importância das ações íntimas, das ações da nossa interioridade. E com isto, então, vale a pena orar. A oração, com isto, nos traz uma outra reflexão. Como é que nós deveremos orar? Se é um gesto da nossa intimidade, será que as posições exteriores nos ajudam a orar? Possivelmente não. Não vale a pena pensar que para que oremos, tenhamos que estar de pé, assentados, de joelhos, deitados. As posições exteriores não interferem na grandeza da nossa conversa com Deus. Se tivéssemos por obrigação que orar de joelhos, como poderia orar de joelhos alguém que tivesse acamado, operado, com uma enfermidade deformante e que não pudesse se ajoelhar? Tudo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias não pode ser uma verdade divina. A verdade divina se aplica em qualquer circunstância. Por causa disso, vale a pena nós pensarmos que para a oração não precisamos de gestos exteriores. Poderemos até fazê-lo, mas isso não vai pesar no conteúdo da nossa oração. Para falarmos com Deus, não haverá nenhuma necessidade de roupas especiais.
Eu tenho que estar de rosa, de verde, de branco, de azul, de preto. Nada disso importa. Os panos que usamos por fora não resolvem a questão da sintonia de dentro. Para que nós oremos, nós precisamos apagar a luz, acender a luz, colocar fundo musical, tirar o fundo musical. Nada disso interfere. Embora nada disso atrapalhe. Se o indivíduo se sente melhor orando com um fundo musical que ele o ponha, se sente melhor orando com luz acesa ou com luz apagada, nenhum problema. O que tem que ser importante para quem ora é a sua postura interior, é a sua atitude interior. Diz-se que arar é orar. Arar é o símbolo do trabalho no campo. Então, a questão é que trabalhar é orar. Imaginemos como ora um médico cuidando do seu paciente, à cabeceira do seu enfermo, lidando com ele, na tentativa de salvar-lhe a vida, de devolver-lhe a saúde. A integração com os poderes superiores da vida é uma oração. Imaginemos a oração daquele homem lavrador que põe a semente na terra para que germine. Germinada possa atender à mesa e dar o pão às pessoas. Com que unção aquele homem coloca as suas sementes na terra? É a oração. Oração também é aquele esforço da professora primária, aquela que toma a criança nos seus primeiros anos para abrir-lhe a mente, retirá-la da escuridão, dar-lhe claridade ao raciocínio, apresentando-lhe o mundo, a vida, as coisas, para que alguém se submeta a esse esforço de tirar água da pedra. Tem que ser alguém que ore. O trabalho de uma professora é um ato de oração, é um gesto oracional. Nós encontraremos no trabalho das mães ao educar seus filhos, dos pais a orientar sua prole, o gesto oracional. Como nós sabemos que toda ocupação útil é trabalho, todas essas coisas maravilhosas que se realizam em nome do bem, em benefício das criaturas, da humanidade, serão trabalho. Alguém que leia um bom livro, alguém que faça um alimento, que prepare um prato, alguém que passe um café, alguém que varra uma casa, alguém que cure um doente, que defenda o necessitado, que advogue a causa dos simples, alguém que planta, alguém que colhe, alguém que vende. Todos esses trabalhos feitos honestamente representam oração. Nosso relacionamento com Deus, a nossa possibilidade de sair desse recanto de nossa existência e ganharmos o mar aberto do amor divino, pode ser conseguido através de coisas simples. Uma pausa, um silêncio íntimo e a nossa emissão para Deus. Como os nossos pensamentos são de origem eletromagnética, naturalmente que o nosso pensamento será elevado ao mais alto que tenhamos conseguido impulsioná-lo. E é por causa disto, então, que verificamos a importância e a beleza de orar. Abrir com essa chave os arquivos divinos. Abrir com essa chave os arcanos de Deus. E com ela, comungar com Deus, saídos do nosso subúrbio de necessidades, para a grande metrópole do amor de Deus. Ajuda-te que o céu te ajudará.
Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Te desce em mim, a doce agiganta, parece não ter fim. Eu te busco numa prece e sinto as tuas messes descerem sobre mim. Me fazem verdes pastos, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale
ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplie a nossa percepção espiritual da vida, Jesus.
Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. E que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Oração à mulher.
Meimei, missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar, esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada, que esperam por teus braços, e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja, onde se faça vontade
do vosso amor assim seja.